Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência às apresentações e eu vou apresentar o artigo intitulado Reformando o Metabolismo do Nitrato para aumentar a produção de L-arginina em Corynebacterium crenato sob limitação de oxigênio. Vai ser apresentado por mim, Carolina. Aqui tem um print, então, da revista onde foi retirado o artigo. Ele é um artigo produzido na China, então, por cientistas chineses, e não vou me atrever, então, a citar os nomes dos autores. Então, na introdução, os autores eles falam sobre a questão dos vários aminoácidos e como eles podem ser fabricados. Então, a partir da utilização de alguns micro-organismos, como, por exemplo, o Corynebacterium glutâmico, que podem produzir, inclusive, a L-arginina, que vai ser o material que vai ser mais utilizado aqui no nosso artigo, na leitura desse nosso artigo, né? O oxigênio dissolvido também é um fator bastante interessante nessa questão, principalmente porque a gente necessita desse oxigênio dissolvido durante a fermentação. Isso implica em algumas desvantagens, por exemplo, que nesse processo a gente precisa de um alto consumo de energia, principalmente em relação à questão, né, do oxigênio dissolvido, quanto à questão da agitação dos bioreatores, né, para a gente conseguir inserir uma maior quantidade de oxigênio dissolvido, e também em relação à velocidade da aeração. Além disso, durante a inserção de oxigênio dissolvido, a gente pode estar inserindo algumas bacteriófagos, e isso pode também atrapalhar esse processo de fabricação, né, de aminoácidos a partir de outros micro-organismos. Além disso, a questão do oxigênio, né, fermentação, durante esse processo podem gerar alguns radicais livres que também podem afetar toda essa fabricação, né, de aminoácidos. Então, o metabolismo anaeróbico ele pode acontecer de duas maneiras, a fermentação e a respiração anaeróbica. Então, como o professor já apresentou na última aula, né, a fermentação ela tem uma produção baixa de ATP, então geralmente 2 ATPs. Ela realiza apenas aquela via glicolítica, então ela acaba reduzindo a quantidade de ATP que poderia ser gerado, né? Porém, ela tem como vantagem que ela utiliza mais rápido o substrato, como ela só tem essa via, ela consegue sintetizar, né, de forma bem mais rápida esses materiais. Na respiração anaeróbica, ela não é tão eficiente quanto a aeróbica. A aeróbica, ela consegue produzir 36, 38 ATPs, tendo como aceptor final de elétrons o oxigênio, então ela consegue aproveitar o máximo, né, da molécula. E na respiração anaeróbica, ela não usa o oxigênio e sim vai usar uma outra molécula. Então, vai depender de como que essa molécula vai ser utilizada, qual molécula, para a gente saber a geração. Porém, ela geralmente é mais eficiente que a fermentação, mas menos eficiente que a respiração aeróbica. Então, esse artigo aqui, ele tem como principal objetivo, né, estudar a Corynebacterium crenatum, para aumentar a produção da L-arginina, né, esse aminoácido, sob condições anaeróbicas sem oxigênio, através da adição de nitrato para fortalecer a respiração de nitrato e reformar o fluxo de nitrogênio. Então, logo de cara, ele apresenta, então, na introdução, essa imagem aqui, que apresenta algumas estratégias, né, que os autores utilizaram para tentar melhorar, né, a taxa de crescimento sobre as concentrações limitantes de oxigênio. Então, as cruzes aqui em vermelho, elas indicam os genes que estão rompidos, né, os operons, que são conjunto de genes que estão rompidos. As demais setas, elas apresentam, então, o fluxo do nitrogênio. As setas em vermelho, elas indicam redução de nitrito a amônia através da expressão heteróloga de genes de nitrito redutase. Então, a modificação, né, não era assim e foi modificado para uma outra operon, por exemplo.
Aqui, então, nos materiais e métodos, temos a construção dos plasmídios e das cepas. Só relembrando, né, os plasmídios são moléculas que contêm DNA. Então, para amplificação de genes específicos, o DNA genômico da Corynebacterium crenatum e da Escherichia coli foram isolados e, então, também utilizados como molde. Aqui utilizou-se a Escherichia coli, como o professor falou na última aula, ela apresenta um rápido crescimento, né? Então, em 20 minutos ela já consegue fazer a duplicação e ela também tem essa facilidade de ser manuseada em laboratório, então também facilita a utilização da mesma. Isso tudo foi feito realizando a questão da reação em cadeia de polimerases, então é capaz de você conseguir fazer uma inserção, uma deleção de alguns códons, né? Em relação à questão ao DNA de algum micro-organismo. Então, tu consegue deletar, né, ou inserir algum material genético. Aí, isso é de extremo interesse aqui nesse trabalho. Então, fazer essas mutações. Opa, acabei voltando. Então, aqui ele já apresenta, eles apresentam, né, a influência da adição de nitrato na fermentação da L-arginina sob limitação de oxigênio. Então, aqui na imagem A, a gente tem a quantidade, né, a produção desse aminoácido. Na B, temos o peso da célula seca. E na C, já temos a concentração de glicose. Então, aqui na imagem A gente pode observar que nas concentrações de nitrato de 100 e de 300 milimolar, as taxas finais de produção de L-arginina foram reduzidas em 9,6% e 35%, respectivamente. No entanto, as culturas com 30 milimolar de nitrato fermentaram concentrações 10,8% mais altas de L-arginina do que sem o nitrato. Então, a gente pode observar aqui nessa linha rosa, que é os de 30 milimolar, foi o que mais produziu, então, o L-arginina. Em relação à glicose, né, os consumos de glicose mostram apenas pequenas diferenças em concentrações de nitrato, de 0 a 30 milimolar, e os consumos de glicose de culturas com mais de 100 milimolar foram reduzidos em comparação ao controle. Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar, então, o crescimento na letra C, né, aqui no gráfico C, o crescimento em meio mínimo de glicose sobre condições anaeróbicas com presença de 100 milimolar de nitrato. Na D, a gente tem a concentração de nitrato em meio mínimo de glicose sobre condições anaeróbicas com presença de 100 milimolar de nitrato. Então, a gente pode observar aqui que o crescimento da M01 mostrou taxas de crescimento mais fraca sobre condições anaeróbicas com nitrato. Então, formou-se concentrações mais altas de nitrito, que resultou na inibição do crescimento. Então, aqui a gente pode ver também a 01, que ela acabou tendo concentrações mais altas de nitrito. Isso também afeta diretamente o crescimento, porque a gente sabe, né, que o nitrito, para alguns micro-organismos, ele pode ser extremamente prejudicial. Então, por isso que algumas alterações podem ser feitas, né, para que se produza, por exemplo, amônia e não nitrito, que seja, de certa forma, prejudicial para o crescimento, né, dos micro-organismos. Então, aqui nessas imagens, a gente tem o efeito da ruptura, né, desse códon e supressão desse outro aqui na fermentação da L-arginina sob limitação de oxigênio com nitrato de 30 milimolar. Então, na imagem A, a gente tem a produção desse aminoácido, na B temos a peso da célula seca, na C a concentração de glicose e concentração de nitrito na letra D. Então, a M03 manteve baixos níveis de nitrito durante o cultivo em frascos sob limitação de oxigênio, né, com 30 milimolar de nitrato.
e mais a questão do isopropil, induziu mais expressão de gene desse aqui para reduzir o nitrito à amônia. Portanto, as concentrações ótimas de nitrato e de isopropil podem fortalecer ainda mais a respiração de nitrato e assim exibir maior taxa de crescimento e produção da L-arginina, que é o que a gente busca, né? O que eles buscavam, no caso. Aqui, então, ele apresenta a questão das concentrações ótimas de nitrato e de isopropil. E o que interessa para nós mais é essa questão, então, da produção da L-arginina. Foi a maior concentração, a que gerou a maior produção, foi essa maior concentração aqui, que foi com a presença de 80 milimolar de nitrato e 0,2 milimolar de isopropil, que produziu, então, cerca de 3,07 gramas por litro de L-arginina. Como vocês podem ver aqui na imagem da letra B, a produção, né, de L-arginina se apresentou numa concentração maior aqui com essas duas variáveis aqui. Então, aqui ele continua, né, a apresentação dos resultados, apresentando a molécula de L-arginina aqui. Então, a gente pode observar que ela tem 4 nitrogênios, né? E então, por isso que a gente consegue melhorar o ciclo, né? Assimilar melhor esse ciclo do nitrogênio, a gente consegue, de uma certa forma, otimizar a produção de L-arginina. Então, aqui ele traz os resultados, né? Que a M06 resultou em 3,48 gramas por litro de L-arginina, que foi a maior taxa de produção de L-arginina. Então, assim, eles acabaram por fazer uma deleção de novos códons, né? E denominando novas estruturas, né? Com novas mutações que foram novamente testados, foram construídos, então, para testar o efeito da combinação. Então, a M08 produziu cerca de 3,84 gramas por litro, né, de L-arginina, que foi, então, 10,3% superior à produção da M06, que tinha sido testada anteriormente. Então, a M08 também apresentou um maior rendimento de L-arginina por biomassa e glicose. Então, a gente pode observar aqui, né, a produção de arginina, né, gramas por litro. Então, que foi a M08, foi a que apresentou uma maior produção. Aqui já apresentando as conclusões, né, do artigo. Então, nesse estudo foi projetado, né, a Corynebacterium crenatum para aumentar a produção de L-arginina em condições anaeróbicas. Então, foi possível ver, né, que a adição de nitrato foi benéfica para a produção desse aminoácido. Essa modificação aqui de ter interrompido também melhorou a respiração do nitrato, né? Genes da nitrito redutase resultou em uma maior taxa de crescimento sobre concentrações limitadas. Para introduzir o fluxo de nitrogênio na biossíntese da arginina, então eles conseguiram interromper isso aqui, né? Esses códons aqui, resultando também num aumento da produção desse aminoácido. Assim, a M00, cultivada a 30 milimolares de nitrato, teve maior produção de L-arginina, taxa de consumo de glicose e peso celular seco. A Corynebacterium, então, ela não possui uma redutase de nitrito, assim o nitrato ele só pode ser reduzido a nitrito como principal produto final durante o crescimento anaeróbico. E esse nitrito, então, ele tem propriedades antimicrobianas que podem ser a razão de ter, de certa forma, inibido, né, a M00, fazendo, então, com que tivesse essa redução. A introdução desse gene aqui abre uma nova via de assimilação de nitrogênio. Além disso, né, a melhoria da respiração do nitrato também aumenta o fluxo de nitrogênio do nitrato
e finalmente, então, com a deleção desses códons aqui, conseguiu-se melhorar a produção de L-arginina por ajuste de fluxo de nitrogênio. A construção da linhagem mutante, então, que foi aquela AM08, então, conseguiu produzir 3,84 gramas por litro de L-arginina sob concentrações limitadas de oxigênio com nitrato, sendo que este valor, então, ele apresentou 131,33% superior ao produzido pela linhagem controle sob concentrações limitadas de oxigênio sem nitrato. O peso da célula seca, né, e a produção de L-arginina da fermentação anaeróbica foram menores do que as da fermentação aeróbica. No entanto, a gente sabe, né, que o alto fornecimento de oxigênio ele acaba levando a um alto consumo de energia, produção de espécies reativas, né, como foi citado na introdução, e contaminação, né, por alguns bacteriófagos. Então, essa pesquisa ela de conseguir produzir, né, aminoácidos de forma eficiente em condições anaeróbicas foi extremamente significativa para a indústria de fermentação. Então, pessoal, o artigo tratava dessa questão e espero que eu tenha conseguido trazer de alguma forma mais simplificada os resultados. Isso, pessoal, até breve.